Olá pessoal, meu nome é Douglas Santarelli, eu sou instrutor do curso de comissários de voo da Academia do Ar. E hoje vamos falar sobre meteorologia, matéria do bloco 4 do curso de comissários. Então hoje vamos falar sobre camadas da atmosfera. A nossa atmosfera ela é dividida em camadas. Nós temos várias camadas na atmosfera e vamos estudar cada uma delas. A primeira camada, a camada que fica mais próxima da superfície, a camada onde nós vivemos, é a troposfera, a primeira camada da atmosfera, troposfera. Essa camada está de 7 a 9 quilômetros de altitude nos polos, então nos polos ela é mais estreitinha. Enquanto que no Equador ela vai de 17 a 19 quilômetros. Essa aqui que está piscando, tá pessoal? Então no Equador ela é mais espessa, de 17 a 19, isso cai na prova, e nos polos 7 a 9. Nesta camada, na troposfera, estão os principais fenômenos meteorológicos: chuva, tempestade, ventania, geada, neve. Os principais fenômenos meteorológicos estão, todos eles, na troposfera, porque na troposfera é onde nós temos a maior quantidade, a maior concentração do ar atmosférico. Então, é onde acontecem os principais fenômenos meteorológicos. E nós temos também uma característica da troposfera, o gradiente vertical térmico, de se perder 2 graus a cada 1000 pés. Então, a cada 1000 pés que você sobe, você perde 2 graus de temperatura. Ou, a cada 100 metros que você sobe, você perde 0,65 graus Celsius. Tanto faz aqui, ó. Esse é o gradiente vertical térmico. Aqui como exemplo, o nível do mar, eu coloquei um exemplo aqui de 15 graus, que é a temperatura padrão ISA, né? O nível do mar é de 15 graus, é só um exemplo, tá? Poderia ser outra temperatura. Ele poderia, na prova, colocar uma outra temperatura aqui. Você sabe que a cada 1000 pés que você sobe, você perde 2. Então, se eu tenho 15 aqui no início, se eu subir 1000, desce para 13. Se eu subir mais 1000, vai descer para 11. Se eu subir mais 1000, desce para 9. E a cada 1000 você vai perdendo 2. A cada 1000 pés que você sobe, você vai perdendo 2 graus de temperatura, 2 graus Celsius. Então essa aí é a troposfera. É 7 a 9 quilômetros nos polos, 17 a 19 quilômetros no Equador, os principais fenômenos meteorológicos e o gradiente vertical térmico de 2 graus para cada 1000 pés, ou 0,65 grau para cada 100 metros. A próxima camada da atmosfera, essa que está piscando aqui, ó, ela fica entre a troposfera e a próxima camada aqui, que é a estratosfera, essa azul aqui. Então, essa que está piscando é uma camada de transição, é a tropopausa, a camada de transição entre a troposfera e a estratosfera. Ela tem só de 3 a 5 km de espessura. 3 a 5 km de espessura. Nesta camada nós temos uma temperatura constante, então não existe mais aquele gradiente vertical térmico que existia na troposfera. Então, à medida que você continua subindo na tropopausa, você não vai mais perder aqueles 2 graus de temperatura a cada 1000 pés. Isso nós chamamos de isotermia, ou seja, a temperatura permanece igual, permanece constante. À medida que você sobe, você não perde mais temperatura. Então, uma das principais características da tropopausa é a isotermia. Isso aqui vai cair na prova. Qual é a principal característica da tropopausa? É a isotermia, ou seja, você não vai mais perder temperatura à medida que você sobe. Ela é mais fria no Equador, por estar mais distante da superfície. Então isso aqui é um dado interessante. Olha aqui, ó, como ela também está mais longe da superfície no Equador, porque a troposfera no Equador ela é mais espessa, ela vai até 19 km. Então a partir daí que nós temos a tropopausa. Ó. Então, a tropopausa ela vai ficar mais longe da Terra aqui no Equador e vai ficar mais perto da Terra, de 7 a 9 km, que começa a tropopausa nos polos. Então, com isso, pelo fato dela estar mais próxima da Terra nos polos a tropopausa ela é mais quente do que no Equador.
Então, onde que a tropopausa ela é mais quente? Ela é mais quente nos polos, porque está mais próximo da superfície, do que aqui no Equador, porque está mais longe da superfície. Próxima camada, estratosfera. Ela vai até 70 km da superfície. Nesta camada nós temos uma característica muito interessante, que é a difusão da luz. O que é a difusão da luz? Difusão da luz é quando ela se espalha, a luz ela se espalha e formando a penumbra. Então, o que acontece? Se você não está num ambiente totalmente iluminado, mas você está num ambiente parcialmente iluminado, ou seja, de luz indireta, ele estará numa penumbra. Por quê? Porque a partir da estratosfera acontece a difusão da luz. Se você observar, por exemplo, fotos da Lua, nas fotos da Lua, ou tudo é iluminado com o céu negro, ou tudo é escuro, na mais perfeita ali sombra. Porque na Lua não existe atmosfera e também não tem difusão da luz. Aqui na Terra não. Se você não estiver recebendo a luz direta do Sol, você mesmo assim ainda estará iluminado pelo fato da penumbra. Ou seja, a penumbra ela é um produto dessa difusão da luz aqui. Ó. Então onde que começa essa difusão da luz, que é uma característica nossa aqui do nosso planeta? Começa na estratosfera. E o que acontece? Existe a reflexão predominante da cor azul. Então as outras cores são absorvidas. As outras cores ali do espectro luminoso são absorvidas, enquanto que o azul ele é refletido. Por isso que o céu, ele predominantemente, né, ele fica azul. Tem horários aí que o céu fica de outras cores, tal, por causa da incidência da luz do sol, mas normalmente, né, a maior parte do dia o céu ele é azul, tá? E aí, nesta camada, dentro da estratosfera, nós temos ali mais ou menos entre 20 e 50 quilômetros, nós temos uma subcamada chamada de ozonosfera. Ozonosfera porque nós temos ali uma concentração do gás ozônio. Por isso que chama ozonosfera. E aí nós temos a absorção dos raios ultravioleta. Então, os raios ultravioletas, os raios nocivos, eles são absorvidos onde? Aquela filtragem seletiva que a atmosfera produz. Eles são absorvidos nessa camada de ozônio aqui, ó, que fica dentro, é uma subcamada da estratosfera. Isso aqui eles costumam pedir em prova. Então a ozonosfera ela é uma subcamada da estratosfera, fica de 20 a 50 km mais ou menos, e absorve os raios ultravioleta que vêm do Sol. Então essa aí é a estratosfera. E aí depois da estratosfera nós temos a ionosfera. Ionosfera. Então nessa camada ionosfera nós vamos ter uma forte ionização dos átomos, né? E com isso nós temos uma grande reflexão das ondas de rádio. Então as ondas de rádio nesta camada ionosfera, elas têm ali uma reflexão muito grande das ondas de rádio. E na ionosfera é que se dá início à filtragem seletiva da radiação solar. Então, onde que começa aquela filtragem seletiva da radiação solar? Essa filtragem seletiva começa na ionosfera. Isso é importante, isso cai na prova. Onde que começa? Qual camada da atmosfera em que começa a filtragem seletiva da radiação solar? Começa na ionosfera. A ionosfera ela vai até entre 400 e 500 quilômetros da superfície. E a próxima camada, a última camada, a Terra aqui está bem pequenininha, aqui está a ionosfera. E aí nós temos a última camada, que é a exosfera. Exo significa externo, né? Do lado de fora. Então a última camada, a camada externa, é a exosfera, última camada da atmosfera. Ela se confunde com o espaço interplanetário, então ali fica difícil você saber onde que termina a exosfera e começa o espaço. Ela se confunde, fica um negócio ali meio... Não existe uma limitação específica ali determinada onde termina um e começa o outro. É um negócio meio que se confunde uma com a outra, né? O espaço com a exosfera. O ar ele é extremamente rarefeito, então, praticamente não existe ar na exosfera. E a exosfera ela não filtra diretamente a radiação eletromagnética do Sol.
porque isso vai somente começar a acontecer na próxima camada, que é a ionosfera. Então a exosfera, ela é a última camada e ela não filtra a radiação eletromagnética do Sol. Então essas aí são as camadas da atmosfera.